apresentando primeiro, é isso? Luzes, câmera. Pode ir? Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou Nathalie Testel. Eu sou Ademar Bueno. Boa noite, eu sou Gustavo Pinheiro. E a gente está aqui para... Bom, podíamos estar bebendo cerveja, podíamos estar fazendo outras coisas numa sexta-feira à noite, assim como vocês, mas essa é a semana do Agora sobre sustentabilidade. A gente está aqui para conversar sobre esse assunto, que é extremamente importante, e também para contar um pouco de uma experiência que a gente teve nos últimos 2 ou 3 dias em Mariana, Minas Gerais, que foi o palco aí de uma grande tragédia ambiental em 2015. Então a gente tem essa intenção aqui de devolver um pouquinho, compartilhar com vocês o que a gente viveu. Ademar, quer contar um pouco do Agora, o que é o Agora, enfim? Bem, o Agora é um movimento cívico que tem a proposta de trazer esse pensamento para a renovação política. Somos um pouco mais de 90 membros, né, de 15 estados do Brasil. Somos pessoas, membros da sociedade civil, diversas profissões, diversos tipos de atuação. É importante falar que não somos um partido político e não vamos lançar candidatos, porque esse é o papel dos partidos políticos. O que a gente se propõe é dialogar, trabalhar conteúdos, conhecimentos, com a ideia de propor, né, um apoio para uma agenda política e pública mais alinhada principalmente com os problemas que a gente enfrenta em diversas áreas em todo o Brasil. E claro, trazendo um pensamento para a renovação mais geral na política, não só de pessoas, mas pensando em renovação de ideias, de propostas e até mesmo de processos. Bem resumidamente, é isso que o Agora é. Nós falamos os nossos nomes, mas a gente não se apresentou. Acho que a gente podia falar rapidinho, até para as pessoas saberem por que é que a gente foi escalado aqui para falar desse assunto. Eu sou Nathalie, como eu já falei, eu sou socioambientalista, acho que a minha carreira inteira aí foi nessa área. Trabalhei na Amazônia há bastante tempo, na Noruega, enfim, no governo federal também lá em Brasília, e agora eu estou baseada em Curitiba, e a minha área de especialidade é mais a mudança do clima, né? Mas, enfim, acabo passeando aí por vários dos temas. Ademar, quer te... Eu sou Ademar Bueno, né? Eu não sou um especialista em sustentabilidade, embora eu tenha uma série de projetos que de algum modo dialogam com o tema da sustentabilidade. Eu sou formado em administração de empresas, mas sou um ativista sociopolítico-ambiental já há mais de 20 anos e em diversos projetos já desenvolvidos em governos, organizações sociais e empresas. A gente sempre trabalhou temas que de algum modo, como eu disse, tangenciam o tema da sustentabilidade. Atualmente eu sou professor e coordeno um laboratório de inovação social na economia GV aqui em São Paulo. E dentro da ideia de trabalhar inovação social, de pensar soluções inovadoras para problemas reais, a sustentabilidade é uma das áreas que a gente insere nesse desenvolvimento. Legal, Gus? Eu sou Gustavo Pinheiro, eu me considero também hoje um ambientalista, depois de 15 anos trabalhando com direitos humanos, direitos indígenas, observação ambiental, licenciamento. Atualmente trabalho com mudança do clima já há alguns anos também. E, enfim, a gente quer compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Acho que essa é um pouco a dinâmica do Agora, né? São pessoas que estão engajadas na construção do movimento para aportar um pouco da nossa experiência na sociedade brasileira, para qualificar um pouco o debate político, que todo mundo vê como tão distante da realidade. E se não, né, não somos um partido político, acho que a gente quer influenciar os rumos do Brasil. Acho que todos nós concordamos que o Brasil pode ser muito melhor do que é, e isso passa por qualificar tanto as políticas públicas quanto o debate político e também a qualidade da representação, né? Acho que tem um déficit de representação muito grande. Acho que ninguém enxerga, ou se enxerga, né? Muito pouca gente se enxerga representado por aqueles que lá em Brasília estão hoje. Legal, vamos então fazer um gancho aqui das nossas apresentações com a Semana de Sustentabilidade. Eu vou falar rapidinho
um pouco do diagnóstico que a gente fez dentro de um grupo, que é um grupo específico, que a gente está chamando de GT Sustentabilidade. Então, um diagnóstico da situação hoje do Brasil e as tendências nesse tema, e depois a gente pode discutir um pouco mais das propostas, dos compromissos que a gente veio elaborando, né, que estão aí para todos nós discutirmos, enfim, aperfeiçoarmos, jogarmos fora o que de repente não for prioritário. Vou começar, vocês vão interrompendo, colocando mais elementos, porque a ideia não é ser monólogo, estamos os três aqui para falar, né? Já temos várias perguntas. Ah, é? Por isso vocês estavam avidamente aí consultando. A gente não está no WhatsApp, não. A gente está olhando as perguntas que chegam para a gente. Tá? Legal. Então vou ser rápido, até para a gente concentrar aí na participação. Mas o diagnóstico é mais ou menos o seguinte. O Brasil, acho que é o único país, disse, né, com nome de árvore, e tem, enfim, reservas enormes aí de biodiversidade, água doce, florestas tropicais, minérios, potencial enorme de insolação, de aproveitamento energético renovável, que mais? Ventos perfeitos para geração hidrelétrica. Hidrelétrica, não. Elétrica. Eólica. Que mais? A gente tem terra pra caramba, terras produtivas, enfim, se a gente olha para essa noção, né, da abundância, a gente tem um país... Nós temos um litoral enorme com ondas para gerar energia também. Também, e fora toda a biodiversidade marinha. Pesca a gente não tem, né? Não somos dos países aí com maior estoque pesqueiro, na verdade a gente tem pouco peixe em relação à nossa costa, mas a gente tem um litoral enorme, muita gente que depende dos recursos naturais. É possível dizer também, isso acho que é sabido por todo mundo, que a nossa economia é muito dependente dessa base, especialmente a parte de comércio, né, internacional. Então, os dois maiores produtos exportados para o Brasil estão ligados aí à base natural. O primeiro é a soja e o segundo é o minério de ferro, que é, enfim, um outro. Depois vem uma série de outras coisas que também estão ligadas muito à agricultura e tal, mas essa é a nossa base. E a gente começou a olhar, nós aqui, né, como grupo de sustentabilidade no Agora, pensando que tudo bem, a gente teve aí uma era de abundância, ou seja, todos esses recursos disponíveis, mas a gente está transitando, isso não é só no nosso país, é no mundo, para uma era de escassez, uma era em que não basta você ter recurso natural, você tem que saber usar, você tem que ter uma boa conservação e uma capitalização mais interessante. E aí a gente começou a entrar, então, no diagnóstico. Primeiro, uma coisa bem interessante, que apesar de a gente ter um patrimônio tão rico, é muito difícil gerar riqueza a partir desses, desse cardápio, né? Então falamos aqui da agricultura, da mineração, mas quando a gente olha, por exemplo, para a biodiversidade ou mesmo para a área florestal, a gente ainda não tem uma economia pujante na Amazônia com essa base. E tem tudo a ver com o nosso estado cartorial, com a tributação, enfim, a desigualdade. Então disse que é muito mais fácil você hoje vender carne de origem de desmatamento ilegal do que você de fato trabalhar com uma produção florestal na Amazônia, né, de manejo e tudo mais. Então tem muito a ver com uma das ideias que a gente está pleiteando com muita força no Agora, que é ter um Brasil mais simples. Se a gente descomplicar a nossa capacidade aí empreendedora, etc., essa economia também vai ter mais condições de se desenvolver. Então, essa é uma das primeiras ideias. A outra ideia é que ela está associada ao usufruto também dos potenciais recursos, das receitas. Então, aí o emblema aqui é o pré-sal. E eu estou fazendo esse panorama mesmo para a gente depois cair na discussão. O pré-sal é um recurso super interessante do ponto de vista, né, de uma economia aí. Hoje tem uma série de questões que a gente vai poder abordar, mas o que fazer com o recurso do pré-sal? A gente até tem uma pergunta já justamente sobre esse assunto, acho que vale a pena a gente colocar. A Lilian Salazar, do Rio de Janeiro, pergunta como o Brasil pode ser mais sustentável se ainda aposta na exploração do petróleo e se diante do avanço da crise hídrica ainda constrói hidrelétricas que competem com o uso nobre da água para as pessoas e animais viverem e autoriza o uso de água potável para irrigação e uso industrial. Não sei se vocês querem comentar, se vocês quiserem eu também posso
Não, acho que a gente tem que pegar. Na verdade, estou vendo que são duas questões. Uma que tem a ver com isso, petróleo, que tem a ver com petróleo, tem a ver também não só com explorar ou não, mas eu acho que tem que pensar qual que é o usufruto da receita, que é um dos lados. E ela já tocou num terceiro ponto que a gente colocou no diagnóstico, que é de enfrentar a mudança do clima com urgência e serenidade, com as soluções certas, né? Então, se por um lado, eu posso pegar esse lado da pergunta dela e depois passar a bola para vocês sobre o pré-sal. Sobre a questão das hidrelétricas, elas são consideradas por muitos países, por muitas economias, como a solução para aumentar as renováveis e diminuir as emissões. Então, são soluções, são ditas, enfim, como soluções para enfrentar aí, o aquecimento global, reduzindo as emissões. Para nós aqui no Brasil não é bem assim, porque a gente já está vivendo essa mudança de regime hídrico, as hidrelétricas não estão tendo a capacidade de produção esperada, isso a gente já tem dados sobre isso. O projetado para o futuro é que isso piore, então a hidrelétrica não necessariamente é uma boa solução para nós aqui, inclusive ela já está forçando o país a contratar energia que vem de termoelétrica, porque a gente não tem a capacidade de produção. Então, quando a Lilian fala como é que a gente pode ser mais sustentável se a gente continua fazendo hidrelétrica, né, que compete também com outros usos, Lilian, eu acho que a minha resposta, pelo menos, seria que a hidrelétrica já não é um modelo para um Brasil mais simples, humano e sustentável. Eu acho que essa já é uma opção que, claro, a gente vai ter que resolver onde for necessário, interessante, mas no norte do Brasil, por exemplo, já não é. Eu só acho que complementando esse ponto, né, a gente não tem nada contra a hidrelétrica. Acho que a hidrelétrica ela é parte importante de uma matriz elétrica moderna, mas não como ela é usada no Brasil. As hidrelétricas no Brasil foram usadas no planejamento elétrico, enfim, de 40 anos atrás, onde elas eram a base do sistema elétrico. Com a mudança do regime hídrico, falta água, a gente liga as térmicas. A hidrelétrica, no modelo moderno de gestão elétrica, ela é a bateria do sistema. Então, a base do sistema elétrico é a geração de outras fontes renováveis, que a gente chama de fontes intermitentes, porque você não tem o controle sobre elas, como eólica, solar, né? O Ademar mencionou as marés e ondas, que também podem ser utilizadas para a geração de energia. E quando você não tem a geração eólica porque está à noite, ou você não tem a geração eólica quando não está ventando, ou a solar porque está à noite, você aciona as hidrelétricas porque você pode guardar energia, e a forma mais barata de guardar energia é nos reservatórios, né, simplesmente guardando água por gravidade, você gera energia. Então a gente precisa reformular o modelo do sistema elétrico para que a gente use a hidrelétrica da forma como ela deve ser no sistema do século XXI e não no sistema do século XIX e XX. Eu queria até complementar o que vocês estão falando sobre esse assunto. Desculpa, eu estou meio rouco porque a gente ficou num outro evento aqui a tarde inteira conversando. Espero que vocês consigam entender minha voz rouca. Até fazendo um pequeno contraponto, só até para fixar essa mensagem de que a gente é contra hidrelétrica. Tá? Então, existem modelos e até projetos hoje em hidrelétricas, por exemplo, como Itaipu, existe um projeto fascinante lá, que é o Cultivando Água Boa, aqui, só para citar, como lá existe um planejamento de desenvolvimento social e econômico. A gente não está falando só de preservação de água, como que uma empresa que gera energia consegue levar um desenvolvimento socioambiental e até econômico para culturas não relacionadas à água, por exemplo, projetos de agricultura orgânica, projetos até mesmo de reciclagem, tá? Então, assim, se todo projeto de hidrelétrica tivesse um projeto não só de compensação, mas de desenvolvimento local como esse, seria interessante. O que é complicado é você aceitar uma hidrelétrica em Belo Monte, que foi feito às pressas, num lugar que a gente não tem acesso, a gente não sabe como foi feito isso, não foram pensadas uma série de questões com populações indígenas, com o desmatamento, e aí se coloca que a Amazônia pode ser a nossa salvação energética. Isso a gente discorda. Então, assim, ninguém aqui é contra o modelo de hidrelétrica, mas desde que a gente pense num sistema energético sistêmico para um país inteiro como o Brasil, e entender que a realidade da Amazônia é uma, a realidade do Sudeste é outra,
e que planejamento é algo fundamental. O plano de construções de energia elétrica no Brasil, como ele falou, data da época do governo militar, de 40 anos atrás, ou seja, já tá, de qualquer forma já está ultrapassado. E não privilegiar o potencial de desenvolvimento energético e todo o potencial econômico que o Brasil tem é andar para trás. Até na questão econômica, eu acho que vale destacar que a energia eólica hoje ela já é mais competitiva que a hidrelétrica, ou seja, você consegue gerar energia utilizando turbina eólica mais barato do que construindo hidrelétrica, com muito menos impacto, né? O grande impacto da turbina eólica ele é visual, né? Na paisagem, e tem gente que até acha bonito um catavento pendurado no alto da montanha. Acostuma, né? Tem eu gente gosto. acostuma. E a energia solar está baixando de preço radicalmente, né? Por conta da adoção em escala, e já tem em alguns casos, dependendo da localização, valores competitivos com a energia hidrelétrica. Então, esse paradigma de que as outras fontes eram muito caras, ele está sendo superado pelo desenvolvimento tecnológico. E aí, só para fazer o gancho, né, tem a outra parte da pergunta da Lília, que é como... Peraí, eu queria ainda fazer uma última consideração sobre energia, que eu não sei se a gente vai ter outras coisas, mas para fechar ainda a gente volta para a água. Uma coisa sobre o que você falou de Itaipu, que eu acho que é super legal. A gente não disseminou, né, os aprendizados de Itaipu. E o Cultivando Água Boa é um programa muito legal lá, enfim, na região. Não pega só Foz, ele pega toda uma parte, né, da calha do rio. Toda a margem brasileira, direita, né? Toda a margem brasileira do Lago do Itaipu. É muito legal, e eles usaram também os recursos para investir em outras tecnologias, carros elétricos. Olha, desculpa. Né? Não, entra, eu acho que as pessoas têm que saber. Por exemplo, Itaipu desenvolveu com uma fabricante francesa um modelo de carro elétrico. Você vai no Paraguai, lá, todos os carros que Itaipu usa no Paraguai já são elétricos. Aqui no Brasil, eu sei a dificuldade que eles têm de convencer as pessoas de que no longo prazo vale muito mais a pena de ter um carro elétrico do que ter... O carro elétrico ele não dá manutenção. Então, é uma questão cultural que eu lembro, os diretores de Itaipu comentaram comigo. É difícil para a gente, que é uma usina hidroelétrica, convencer as pessoas de que carro se remete a gasolina, a combustível fóssil, é uma coisa importante. Então, é um trabalho difícil, mas Itaipu acho que está numa vanguarda absurda e a gente precisa... está aqui, é binacional, enfim, do nosso território. Agora, o que eu acho que é interessante, ainda só para fechar esse ponto, que uma das ideias que a gente quer trabalhar dentro dessa proposta que nós vamos fazer é justamente de um modelo energético 3D, né? Eu estou brincando que ele é 3D, porque é 3D, mas ele é o D de descarbonizado, de distribuído e de digital, que vai muito nessa linha que você acabou de contar também do exemplo do carro elétrico lá em Itaipu, quer dizer, essa possibilidade de você trabalhar o consumo como parte de uma cadeia limpa, de uma cadeia que vai estar aí no futuro provavelmente com carros como é que fala? Híbridos. Autômatos. E ao mesmo tempo que as pessoas tenham mais e mais capacidade de poder produzir sua própria energia e Itaipu virar, ou as hidrelétricas virarem esse backup, não, né, a fonte principal. Então acho que tem esse ponto, um outro ponto só para fechar, que o Ademar e você também colocaram, que é a coisa da infraestrutura hoje, e Belo Monte foi trazido como um exemplo, acho importante reforçar, de um péssimo exemplo da infraestrutura que gera uma série de efeitos que são negativos para a população, para a economia, gera desmatamento, perda de água, enfim, os pescadores lá, enfim, uma bagunça completa. Todas as grandes hidrelétricas da Amazônia foram problemáticas, né? A gente teve Balbina em Manaus, que talvez seja o pior exemplo, um lago enorme, uma geração pífia. A gente teve Tucuruí, gerou muitos conflitos ambientais, também tem um lago enorme. E depois a gente passou a fazer hidrelétrica sem reservatório, que não faz o menor sentido na era de mudança do clima, né? Então a gente fez Giral e Santo Antônio, são duas usinas também problemáticas, afetaram muito comunidades, afetaram até a cidade, né? A capital, Porto Velho, capital de Rondônia, inundam estradas na cheia. E a gente tem Belo Monte, que não foi apelidado de Belo Monstro pela imprensa à toa, porque realmente é uma usina que tem muitos problemas desde a concepção
até a execução, né? Público, Ela deveria custar 10 bilhões de reais, já custou mais de 30 e não está pronta. É um elefante branco. Assim, é que eles dois já moraram na Amazônia e minha família mora na Amazônia, então eu conheço muito bem. Quem conhece bem aquela região, tal como a gente conhece, entende que é muito inconcebível você pensar em fazer uma obra daquela dimensão, primeiro, sem causar um impacto na sua construção, tá? E principalmente não apenas naquela região, mas em todo o seu entorno. Então, só para dar um exemplo para vocês. Então, é que essas coisas, a gente chama, são as coisas invisíveis, que a gente não vê. Tá lá na Amazônia, é inacessível, é muito difícil você saber da realidade. Para quem está em São Paulo. Para a gente que está aqui em São Paulo, e assim, eu costumo falar nas minhas aulas, nas minhas palestras, quem aqui conhece a Amazônia? De 10, 1 ou 2 pessoas levantam a mão e conhecem só o Manaus ou Belém. Não conhecem o interior, não conhecem o meio da selva. Então, imaginem vocês, eu conheço pessoas que trabalharam em obras dessa, por exemplo, de Belo Monte, e eles falam, uma coisa é você fazer torres as torres elétricas, né, de transmissão aqui em São Paulo. Outra coisa é você fazer isso no meio da Amazônia. Lá você tem rio, lá você está perto da planeta, assim, chuva. Então, assim, por isso que obras pensadas em 10 bilhões viram 30 bilhões. E aí começa o questionamento. O que você faria com 20 bilhões se você investisse em outro tipo de energia renovável, tá? E aí sim, sem causar todo esse impacto e dando resultado muito rápido. Essa obra foi embargada, quantas vezes foi embargada a obra de Belo Monte? Sabe, conflitos com populações ribeirinhas, os próprios trabalhadores. Então, assim, é uma coisa muito complexa para se dizer que a solução para o Brasil, já que temos muita água, é só fazer hidrelétrica. Exatamente. Não é. A realidade do Rio Paraná, onde foi feita Itaipu, é uma. O Rio Paraná é um cânion de pedra. Então você fazer a represa é uma coisa. Balbina, como ele falou, que fica próximo de Manaus, eu morei em Manaus 30 anos atrás, eu lembro, tinha uma turbina de avião que era a usina termoelétrica da cidade. Era uma turbina que ficava do lado do porto o dia inteiro. Era uma turbina num mega gerador. Aí construíram Balbina e falaram, não vai precisar mais dessa turbina. Desligaram a turbina, fizeram Balbina, o lago afundou. Hoje a turbina está lá ligada novamente. Então você imagina o dinheiro que foi gasto numa usina como Balbina, e vocês nunca tinham ouvido falar de Balbina. É isso que a gente está querendo dizer. Então, assim, o dinheiro que foi jogado fora poderia ser utilizado em desenvolvimento local para aquela população, para aquela região, mas não, a gente não tem acesso a essas informações. Para finalizar, a gente tem um monte de perguntas. Porque a gente se empolga. São boas que tem várias. São muitas boas perguntas, mas vamos passar para a segunda parte da... Eu preciso falar um negócio que você não me deixou falar, e você não me deixou falar, e vocês dois falaram, porque o negócio é o seguinte... pensar a infraestrutura como um vetor de sustentabilidade. Essa é a proposta. Não como vetor de desmatamento, não como vetor de mau gasto público, mas é isso que a gente quer para o Brasil. Boa infraestrutura feita no lugar certo, do jeito certo, e para as pessoas, né, que querem ser. Vai. A infraestrutura tem que ser solução e não problema. Mas a segunda parte da pergunta da Lilian é justamente sobre o uso múltiplo dos recursos hídricos, né, esse conflito entre a geração de energia e os outros usos. A gente tem a Lei Nacional de Recursos Hídricos, que já estabelece que o uso humano, inclusive o uso para animais, eles têm prioridade em relação ao uso elétrico e ao uso de transportes, que também é pouco explorado no Brasil. Irrigação, né? E irrigação. A gente tem poucas hidrovias no Brasil, apesar de a gente ter uma quantidade absurda de rios. E isso também passa por a gente ter desenvolvido usinas e não pensado no uso múltiplo. Então a maior parte das usinas brasileiras foram feitas, por exemplo, sem os elevadores de água, que servem para você poder passar com um barco carregando carga, e a forma mais barata de transportar carga é a parte hídrica. O André Oliveira, de São Pedro da Aldeia, no Rio, também fez uma pergunta que acho que tem bastante a ver com isso, né? Que é sobre a segurança hídrica e como está a legislação, a fiscalização e a ação da Polícia Ambiental. Eu posso responder essa. André, é o seguinte, a segurança hídrica ela está até emergindo como um conceito, claro que cada um pode ter uma interpretação distinta, mas aqui na cidade de São Paulo, desde 2015 ou 2016, já vem se discutindo uma legislação local
Em Ribeirão Preto também, inclusive em Ribeirão Preto, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo, já foi aprovada uma legislação sobre segurança hídrica com o seguinte conceito, é oferecer, possibilitar uma oferta em quantidade e em qualidade de água nessa prioridade. Então, se começa com uso humano, animal, depois você vai para irrigação, transporte e uso elétrico, tá? Então, com essa tentativa também de integrar várias políticas de saneamento, de conservação, de mananciais, etc. Isso está caminhando, eu acho que vai ser até uma certa tendência de que vários municípios, estados, enfim, possam adotar esse conceito. E o grande ganho que eu acho que a gente pode ter dele, ou grandes ganhos, a gente tem uma especialista no grupo que é a Maru Seu Ateliê, ela não pôde estar aqui com a gente hoje, mas é quem vem nos norteando nessa história. Que André, é essa ideia que no Brasil a gente sempre vê, de que a gente não conserva a fonte de água. Tá acabando, eu abro uma outra fonte ali, eu abro uma outra fonte lá. Tem essa coisa da gestão como se a água fosse um recurso inesgotável. De fato, é um recurso que se renova, mas se você for abrindo fonte e queimando, o negócio não vai subsistir. Então, a intenção é criar uma cultura de cuidado realmente com a água. Isso tem tudo a ver também com as florestas que estão no entorno. E a gestão da demanda, que foi colocada pela... Como é que é o nome dela? Pela pessoa que fez a primeira pergunta. Então, são tantas perguntas que eu já tenho que fazer o scroll aqui. Vamos para a próxima, então. Outra só para mencionar, além do André Oliveira, que perguntou essa questão da repressão de crimes ambientais, uma questão bem parecida também foi colocada pelo Fabrício Dias, né, que também ressalta que a água é um recurso menos fiscalizado e a necessidade de mudar isso, né? E realmente, né, a gente tem desde captação ilegal de água, a Agência Nacional de Águas, infelizmente, é um órgão muito pouco ativo no Brasil. A gente estava em Mariana esses últimos dias e uma coisa interessante, apesar de toda a catástrofe que foi o rompimento da barragem da Samarco, é que a gente observou que o Rio Doce, né, hoje obviamente ele está ainda devastado, sem vida, mas as pessoas da região mesmo colocavam que esse rio já era muito degradado mesmo antes desse desastre terrível. E o pessoal que está fazendo a restauração do rio, eles instalaram hoje várias unidades de medição para monitorar a qualidade da água, para saber se estão conseguindo efetivamente mitigar os impactos causados. E eles não têm como comparar isso com séries históricas de dados, porque a ANA não tinha estações de medição de qualidade de água, as poucas que tinham eram muito distantes uma das outras, e muitos momentos elas não estavam funcionando, né? Então a gente tem muito pouca infraestrutura de monitoramento de recursos hídricos, que é, né, fundamental para a vida humana. O Brasil é provavelmente o país que tem, né, o maior estoque de água doce disponível para uso humano, tirando os países que têm geleiras que estão derretendo com o aquecimento global, mas a gente faz um mau uso enorme, né? Tem uma coisa que é muito triste, que é o esgoto mesmo, né? A gente tem, a maior parte dos municípios brasileiros usa como método de tratamento do esgoto a diluição, né? A gente basicamente joga o esgoto cru nos rios e espera que ele se dilua naquele volume de água, e depois a gente gasta um recurso absurdo no município que está abaixo, porque capta aquela água com esgoto diluído e tem que tratar essa água. A gente podia tratar antes de jogar no rio e economizar bastante recurso. Então, a questão da água ela é, de certa forma, central. Mas eu acho que tem um ponto aí, né? A gente no Agora, até o nosso mote é para resolver. A gente está aqui falando de uma série de condições que acho que são sabidas e foi bem trazido aqui, o caso de Mariana, mas a gente também está numa fase da humanidade que a gente tem um monte de tecnologias que vão poder nos ajudar a resolver essa questão, pelo menos no monitoramento. Então, por exemplo, isso que foi colocado com relação aos rios, né, a questão da qualidade, também da quantidade, tem uma série de elementos aí que a gente pode desenvolver, tanto para poder monitorar por satélite, quanto as próprias pessoas darem sua contribuição com informações. Isso vem acontecendo de uma maneira ainda meio pontual, mas pode ser melhor organizada. Então é uma das possibilidades que a gente tem aí para fazer com que a fiscalização não fique também só dependente de você ter uma boa agência de águas, nem no nível federal, nem só
nível local, mas a própria, né, população. E aí tem uma série de exemplos interessantes, mas eu acho que a gente pode... tem uma pergunta não sei, Kel Costa de Mauá, São Paulo, que fala que vê muitas invasões de áreas de mata com nascente e percebe que os governantes fazem vista grossa no município de Mauá. Não é só em Mauá. Infelizmente. Há uma grande invasão de áreas verdes. Quero participar ativamente. Muito bom. O que eu posso fazer? Bom, você trouxe um tema que é muito bom, que você trouxe a história da água, mas tem um outro que é a grilagem. Então, o Brasil precisa zerar. Grilagem zero total. Isso tanto para a área rural quanto a área urbana. A gente precisa parar de invadir a área que não pertence a nós. Não é só parar de invadir. Eu não invadi, você não invadiu, ele não invadiu. A questão é outra. É incentivar que as pessoas ocupem. O Brasil. Porque são as áreas mais baratas. As pessoas vão para lá que tem outras condições. A grilagem virou uma prática econômica de algumas pessoas e que o poder público não consegue simplesmente não consegue lutar contra, muito menos reverter. Então, existem leis que aqui proíbem? Existem, mas a gente não está dando conta de controlar isso. E quando você pega, por exemplo, em São Paulo, a quantidade de invasões que são decorrentes de grilagem na beira de represas aqui em São Paulo, é uma coisa absurda. As pessoas se preocupam, claro, as pessoas têm que se preocupar com moradia, mas infelizmente alguém que aceita ir morar num lugar desse, ele não sabe que talvez ele está comprometendo um recurso de renovação hídrica, por exemplo, daquela represa, entendeu? E como a gente falou, existem projetos, como a gente falou, de Itaipu, por exemplo, que foca em cima disso, como a gente, agora em Mariana, que estivemos lá, a gente viu, o trabalho forte deles é tratar das nascentes. E tratar de nascente de água significa, você não pode morar em cima da nascente, você não pode morar do lado da nascente do rio. Se você morar lá, você vai ter que tirar a árvore, a nascente vai morrer e vai diminuir a água. É simples. Eu acho que ela trouxe muito essa questão do governante fazer vista grossa. A gente sabe que muitos políticos, inclusive, usaram como base eleitoral essas áreas, a oferta, né, a destinação. Acho que São Paulo tem muito esse caso. E aí, o que dá para fazer? Eu acho que uma das coisas ainda poderosas é a denúncia. Eu acho que tem que ser denunciado, porque se a gente começar a naturalizar... Assim, ó, uma pessoa que compra um lote e que vai morar numa invasão de terra, ela não, muitas vezes ela não sabe que, aliás, ela nem sabe que aquela terra não é dela. Ela tá sujeita a uma reintegração de posse, se aquela terra for do poder público ou se for de um proprietário, ou seja, de uma pessoa. Então, muitas vezes, eu conheço alguns projetos aqui em São Paulo, gente de Curitiba até que trouxe para cá, e eu tive muito contato com isso. Então, assim, muitas vezes é a exploração da falta de conhecimento da pessoa. Ela compra um lote que é mais barato, ela acha que é dona, mas ela não é dona, porque aquela terra foi invadida, ela foi grilada. E aí tem uma questão também super importante ser dita, que é a seguinte: a gente tem visto legislações, especialmente no âmbito federal, que estimulam, que dão mais incentivo à grilagem. Foi o caso dessa MP da grilagem que saiu em 2014, o Gustavo deve saber melhor, e de uma do ano passado. Né? Foi uma autorização para que quem estivesse ocupando áreas irregularmente legalizasse essas áreas. Isso é um péssimo incentivo, né? Um incentivo para que esse processo continue, que as pessoas vão continuar ocupando as áreas na expectativa que mais para frente vai sair uma nova autorização com um novo prazo. E essa, de certa forma, é um pouco da história de muitos dos problemas do Brasil, né? O Brasil, infelizmente, foi formado durante muitos anos pela ocupação de áreas que eram de outras pessoas, né? A gente pode retroceder até 1500, quando os índios estavam aqui, chegaram os portugueses, ocuparam as áreas dos índios. Agora, no processo histórico, isso é compreensível. Agora, hoje, no pleno século XXI, a gente tem que esperar que esse processo evolua. Mas eu queria, tem várias perguntas, queria só citar um pouco, acho que a gente vai conseguir tratar de todas. O Sérgio Volpato também destacou, né, a necessidade do saneamento básico. A gente precisa resolver o problema de poluição dos rios. Ele pergunta como resolver a falta de infraestrutura. Exato, e coloca, né, famílias sem água potável, como a gente resolve a falta de infraestrutura total no país.
Sérgio Volpato, Presidente Prudente, tenho família aí também, meus tios, meus filhos moram aí em Presidente Prudente. Enfim, eu acho que a falta de infraestrutura, né, no país, ela passa muito pela falta de bons projetos. A gente conversou bastante um pouco aqui no começo sobre a parte da infraestrutura de hidrelétricas, que são projetos todos da década de 70. Eu acho que o Brasil precisa construir os bons projetos a partir da tecnologia que a gente tem disponível hoje, no século XXI. A gente está quase em 2020, né? Estamos em 2018, indo para a terceira década do século. Não é possível que a gente ache que a infraestrutura que a gente precisa hoje é a mesma que a gente precisava e que foi desenhada mais de 50 anos atrás, né? Acho que a gente já tem que dar alguns passos aí, caminhar e desenhar a infraestrutura que responda às demandas do tempo presente e do futuro do Brasil e não ficar olhando para o retrovisor, né? E muitas vezes esse tema de infraestrutura de saneamento, assim, até mesmo aqui no Agora, a gente tem falado, ou a gente consegue transformar isso em política pública, convencer políticos, governantes de que isso não é despesa. Quando você investe em saneamento básico, você vai economizar muito dinheiro, por exemplo, em saúde. Assim, então a relação é direta. Só que muitas vezes ou a gente não tem esses estudos mostrando essa relação, ou muitas vezes os nossos políticos fazem vista grossa para isso. Você já deve ter ouvido falar que infraestrutura, esse tipo de obra de saneamento básico é obra invisível, que é obra que não dá voto, né? Então, assim, o modelo mental da velha política, não, o que dá voto são as obras visíveis, ruas, pontes, mas o que está enterrado ali, que vai ajudar a saúde das pessoas, isso não dá voto. Então, a gente tem ainda esse mainstream, esse pensamento de que isso não é importante no curto prazo. E também faz parte dessa mentalidade nossa, né, em geral, muitas vezes, de pensar no curto prazo apenas. Eu acho que posso... Só para fazer um link com uma outra pergunta, claro. O Ademar mencionou, né, o que está enterrado não dá voto. E tem uma pergunta aqui da Silvia Correia Stefanelli, também do Rio de Janeiro, que é o que podemos fazer para conscientizar a sociedade, para que se tornem recicladores, né? A gente está falando aí de um problema que a gente costuma enterrar no Brasil, que é o lixo, e que tem outras formas de tratar. E só para linkar com uma outra questão que foi colocada aqui nas perguntas, o Maicon Souza, de Criciúma, Santa Catarina, também coloca a questão, né, do lixo, dos resíduos sólidos urbanos, e pergunta como a gente pode resolver isso. Ele sugere o uso da tecnologia da pirólise, né, que é a queima dos resíduos sólidos urbanos. É usado em muitos países. Há uma certa controvérsia na pirólise, né, porque é a questão da poluição que ela pode gerar. Então a gente tem que ver exatamente que tecnologia que está sendo utilizada, mas existem já tecnologias que são bem interessantes. Alguns países geram muita energia, inclusive para consumo das pessoas, a partir da queima dos resíduos, né, que são gerados. Não sei se vocês querem comentar essas perguntas. Eu não conheço de pirólise, então não vou entrar, eu acho que eu deixo aí para vocês. Mas, então foi trazida a questão de resíduos sólidos, reciclagem e saneamento. Essa questão do saneamento, a gente, como o Gustavo falou, não é uma questão de falta de recurso, tem recurso para fazer. Tem modelos aí surgindo de parcerias público-privadas. Tem gente querendo investir nisso. Tem empresa querendo investir nisso. É uma questão de, digamos assim, falta de apetite também político, como o Ademar colocou. Então a gente precisa, do lado técnico, de bons projetos, melhores projetos, uma boa oferta. E por outro, que fique caro para o político, enfim, para o gestor público não fazer. Hoje é muito barato ele deixar para depois. Então, eu acho que essa é a questão. E eu queria só citar um exemplo que eu acho muito legal. Você falou do link saúde e saneamento, mas tem um outro link que eu acho que é ainda mais delicado, que é com educação. As crianças de 0 a 5 anos, elas precisam, além de nutrição, elas precisam, né, ter toda a energia delas focada no desenvolvimento neurológico. O fato de metade aí das cidades do Brasil não terem esgoto a céu aberto, significa, vamos chutar aqui, que metade das crianças de 0 a 5 anos estão aí submetidas, né, a diarreias constantes, etc. Isso afeta o desenvolvimento neurológico delas, portanto, a própria educação. Então não adianta só investir em lindas escolas, um maravilhoso sistema educacional, se o saneamento não for resolvido. Uma coisa vai impactar, são gerações aí de crianças
que não vão ter dadas. Então, tem que aumentar o custo, aumentar o custo político de não fazer, e eu acho que esses são exemplos que podem nos ajudar como eleitores, cidadãos, a fazê-lo. Como ser melhor reciclador e a questão do resíduo sólido. Tem um outro fator aqui, o que eu acompanhei nos últimos anos mais dessa pauta, é que a reciclagem está se desenvolvendo largamente no país, então a gente tem aí uma oportunidade de melhorar na parte da demanda, que eu acho que foi colocado, mas não vejo muito da parte da gestão municipal dos resíduos sólidos o mesmo apetite. De novo, o prefeito acha um assunto muito difícil e afinal é lixo, né? Lixo é aquele tema que ninguém quer ser o prefeito que resolveu. A lei nós temos, a lei existe, né? Tá lá, linda, uma referência até, mas de novo, a gente não tem pessoas que levem a sério essa aplicação. Vocês permitem só colocar uma última questão sobre essa questão de resíduos? Eu acho que o resíduo ele é um erro de design do sistema produtivo. Né? Quando a gente gera lixo é porque tem alguma coisa errada ali. A gente dimensionou mal o consumo, a embalagem, o produto. Os conceitos mais modernos, por exemplo, da economia circular, eu acho que eles passam justamente por a gente evitar gerar resíduo. Né? Se a gente pensa um processo produtivo onde não tem resíduo, onde a gente não encara o que sai dali como um resíduo e a gente tenta pensar desde a fase de desenho de qualquer indústria, agricultura, seja qualquer setor da economia, a gente pensar que aquilo, todo insumo que entrar vai ter que gerar algo que no final é útil, a gente resolve o problema do lixo, né? E a gente tem que deixar a gente tem que superar essa visão de que existem resíduos. Na verdade, o que a gente precisa é que tudo seja utilizado de alguma forma útil. O resíduo ele é um desperdício, né? Ele causa, inclusive, perda de competitividade econômica. Quanto mais resíduo, menos competitivo você está sendo. Só para fechar essa questão, única espécie que gera resíduo, na verdade lixo, é o ser humano. Todas as outras, tudo aquilo que é gerado, de algum modo, a natureza consegue reincorporar no processo. E até respondendo diretamente aquilo que ela perguntou, como resolver essa questão, na experiência que eu já tive em alguns projetos, o único jeito de resolver foi envolver todos os envolvidos na conversa e no desenvolvimento de uma solução. Chamar poder público, chamar as cooperativas de reciclagem, chamar os catadores, chamar as escolas. Dá trabalho fazer isso, é uma ação sociopolítica. Quando você coloca todo mundo e convence de que o problema é comum e que se todo mundo não abrir mão de alguma coisa para resolver, fica um jogando em cima do outro, dizendo que está fazendo a sua parte, mas a gente não vai chegar na... Então, dizer que é só educação também não é isso. Precisa a educação, mas o poder funcionário que recebe dinheiro dos nossos impostos para ir lá, para varrer, para separar. Então, enquanto a gente não criar essa visão sistêmica, a gente vai continuar vendo lixo, né, e não resíduo. Talvez para a gente fechar, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas na live, mas a gente se compromete a sociais, acho que tem uma série de outras. Eu acho que a gente podia fechar justamente com esse gancho. Vou falar de Mariana, Minas Gerais. Nós vimos lá uma quantidade enorme de rejeitos de uma mineração que é considerada mineração pobre, né, que é o final de uma grande cadeia, e que tem ainda 12 milhões lá de metros cúbicos desse rejeito que ainda podem inclusive vazar. Vamos esperar que não, né? Queremos que não aconteça mais nada. Mas a gente viu lá uma série de oportunidades também. O próprio pessoal que está trabalhando na reparação dos danos tem falado, rejeito tem jeito. O rejeito da mineração pode ser usado para fazer cimento, para fazer uma série de outras coisas. Então, esse conceito de uma economia circular, que eu acho que foi o que você trouxe, é o que eu acho que a gente tem um grande potencial de negócios, de formação, de empregos verdes, enfim, empregos de uma outra ordem. Para fechar, gente, vou me permitir aqui fazer um último comentário. Nós estivemos em Mariana e, por uma coincidência infeliz, nessa semana houve, na verdade ontem, uma constatação, uma confirmação de algo que comunidades da cidade de Barcarena, no Pará, já vinham relatando, já estavam fazendo post na rede social denunciando, que é um possível rompimento de uma barragem de rejeitos lá no Pará, nesse caso uma barragem de produção de alumina, enfim, cadeia de alumínio por uma empresa que chama Hidronorsk,
Infelizmente, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado e essa empresa, elas vinham negando que algum problema estava ocorrendo. A gente não sabe se é porque realmente não há um problema ou se era uma negativa aí falsa. Ontem foi liberado um laudo que constata que sim, houve um aumento enorme de substâncias nos rios. Bauxita principalmente, chumbo, que é uma coisa absolutamente absurda. Isso afeta criança, pesado, isso afeta animais, isso vai ser espero não, é o que está acontecendo. Então, para finalizar, eu acho que a gente tem que repensar a vocação mineral do Brasil e tem que pensar também melhor e colocar a questão de danos ambientais, a questão de externalidades negativas de cadeias como essa, com uma outra fórmula. Porque não é possível que a gente tenha tido Mariana em 2015, que a gente vai ter Barcarena em 2018 e assim por diante. A gente está anos e anos aí com uma situação como essa e para as empresas é muito mais caro reparar. Só que hoje, para elas, parece que não tem incentivo nenhum para fazer direito desde o começo. Então, temos aí uma pesquisa, uma enquete de sustentabilidade, está no nosso Facebook, por favor responda, isso é muito importante para a gente. E semana que vem vai haver a Semana de Segurança Pública e Política de Drogas, fiquem ligados, participem, novas enquetes, novas lives, outras pessoas aqui falando, acho que é isso. Obrigada por estar conosco aqui numa sexta-feira à noite, agora vamos todo mundo tomar cerveja. Boa noite. Boa noite, gente.